Olá pessoal, boa tarde, seja mais-vindo a mais um dia aqui que vai garantir a sua aprovação. Desafio está voltando aqui, força total, sejam bem-vindos para mais uma aulinha bem de boinha, bem filezinha para você. Você que não me conhece, sou o professor Silvio, pode me chamar de Silvio Santos também. Estarei com a frente de língua portuguesa. Tá? Você que está vindo conosco, nossa primeira vez, nosso primeiro encontro, fique à vontade para interagir. Nós temos uma equipe de apoio que está com você. Se você de repente tem uma duvidazinha, pode colocar lá no nosso chat, tá? Que a gente vai ler com muito carinho e vai responder para você. Não esqueça também, você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva, segue lá com a gente, interage, tá? Chama o professor, não precisa ser só na aula. Manda um chat, manda um direct que certamente a gente vai estar respondendo a sua dúvida. Vamos tirando assim qualquer dúvida que você tenha. Lembra, tá? Qualquer dúvida é importante. Eu não tenho pergunta boba, eu não tenho pergunta simples. Dúvida é dúvida. Procura o professor e sempre vai tirando sua dúvida. Nossa primeira aulinha, estarei com a frente de língua portuguesa. Eu sou o professor Silvio Santos. Tá? Eu sou capitão da Polícia Militar, sou professor de língua portuguesa e redação e também a gente faz uma palhinha aí na parte de direito. Eu sou mestre em Direito Administrativo e Administração Pública pela Universidade de Buenos Aires, lá nos nossos hermanos, essa daí mesmo. Tá? Eu sou pós-graduado em Direito pela nossa Universidade do Estado do Amapá, a nossa UEAP. Sou pós-graduado em Direito pela nossa Universidade da Cidade de São Paulo. Eu sou licenciado em Letras pela Unifap, a nossa Unifap, que logo logo você estará também lá como aluno. Eu sou bacharel em Ciências da Defesa Social e Cidadania pela IESP, a UEPA, aqui no nosso vizinho Pará, e sou bacharel em Direito pela nossa Universidade Cidade de São Paulo. Estamos aqui humildemente para conduzi-lo até a sua aprovação. Se Deus quiser, hoje a nossa primeira aulinha. Até o final do nosso processo, nós vamos estar comemorando junto a sua aprovação. Beleza? Você que está entrando agora, de repente você ainda não entrou lá para baixar nossa apostila, dá uma chegada lá na nossa plataforma e baixe. Você vai procurar lá a pasta de língua portuguesa do professor Silvio Santos. Quando você olhar a nossa pasta, você vai observar a seguinte situação. Nós temos algumas apostilas. Hoje é a nossa aula 1. Da aula 1, você vai encontrar duas apostilas. Nós temos uma apostila de conteúdo, nós temos um conteúdozinho bem filezinho, bem de boa para você, um resumo lá bem legal. Está escrito assim, ó, Figuras de Linguagem 1, o primeiro bloco. Da nossa primeira aula também, você vai observar que nós temos algumas questões, são 10 questõezinhas que é para a gente brincar aqui com o nosso conteúdo, tá? Também da aula 1. Aí você vai, baixa a apostila e vai acompanhando a nossa aula. Professor, não deu tempo de eu baixar a apostila, eu estava dormindo aqui. Tomei aquele meu açaí, deu uma preguiça, não tem problema. Vai acompanhando aí na sua timeline que você consegue acompanhar pelos slides que a gente já vai começar aqui. Beleza? Vamos lá, seguindo sem mais delonga, língua portuguesa para o nosso Enem, tá? Olha aqui, ó, primeiro bloco, figuras de linguagem 1. A nossa prova do Enem, se você não está habituado, ela é uma prova assim textual. Ela vai observar os aspectos relacionados à língua, sobretudo. Então, assim, a gente já vai naquele conteúdo que é bem familiarizado, figuras de linguagem. Aí eu preciso entender e também vamos compreender as principais figuras de linguagem, certamente, que vão aparecer na sua prova. Vamos lá, vem-te embora. Você chega lá, o que é que eu tenho que entender primeiramente? Imagine que esteja aparecendo aqui, ó. Nós temos um slide que está escrito a seguinte situação: sentido denotativo e sentido conotativo. Professor, o que é isso daqui, sentido conotativo? Em se tratando do texto, ele vai apresentar alguns sentidos. Tem o sentido literário, mas nesse momento eu quero que você preste atenção nesses dois sentidos aqui do nosso texto. Eu tenho o sentido denotativo e tenho o sentido conotativo. Ou seja, quando você encontrar um texto, a sua primeira missão a partir de agora é verificar qual o sentido de texto. Quando eu falar para você aqui, ó, ei filhotinho, vem lá. Quando eu falar para você aqui, ó, sentido denotativo, qual o sentido do texto? Esse sentido denotativo, eu vou chamar aqui também de sentido o quê? Real, tá? Sentido denotativo, vou chamar de sentido real. E Silvio, tem um outro nome, além de sentido denotativo, além de sentido real? Tenho. Vai aparecer na tua prova, sentido literal. Tá? E vai anotando o bisuzinho aí para você. Ou seja,
Quando nós falarmos do sentido do texto, o que é que acontece aqui? Ó? Nós temos o sentido denotativo, que você vai poder chamá-lo também de sentido real, ou sentido literal. Quem é esse carinha aqui pra gente? Bem simples. Toda vez que a nossa palavra ela estiver empregada em um sentido que a compreensão ela seja comum, ela seja objetiva para todo mundo, eu vou chamar de sentido denotativo, tá? Se ficou mais ou menos. Tranquilo, segura essa informação aqui, ó. Eu tenho o sentido denotativo, que é para contrapor ao sentido conotativo. Sentido conotativo, nós vamos chamá-lo aqui também de sentido, ei bebê, anota aí para você, ó, sentido figurado. Olha aqui, ó, sentido figurado. Beleza? Sentido figurado, tá? Ou você de repente pode colocar aqui para contrapor o sentido não literal, tá? O sentido não literal das expressões. Sentido não literal das expressões. O que é que acontece aqui? O que é que acontece? Se de um lado eu tenho o sentido literal, que é aquele sentido que tem uma interpretação de cunho objetivo, do outro lado eu tenho o sentido figurado, que ele me permite várias interpretações. Se eu dar um exemplo bem legalzinho aqui, já para ficar de boa. Eu sempre falo a seguinte situação, o sentido conotativo é o sentido do lovezinho. Quando você está apaixonado, você usa muito o sentido conotativo. Exemplo, você chega lá com a sua amada, com o seu amado, e o que você vai chamar? Nossa, você é minha flor, tá? Você é meu docinho, você é meu bombonzinho. Nota que esse sentido ele é cheio de expressividade, isso daí é sentido conotativo. Se eu utilizar essas mesmas expressões no sentido real, quando eu falar em bombom, o que é um bombom em sentido literal? É um doce. É isso daqui? Se eu chamar para você de meu chuchuzinho, minha flor, em sentido literal, a flor é uma planta. O sentido literal é esse sentido objetivo. Tá tranquilo? Primeira missão sua, encontrou o texto, eu já tenho que observar qual é o sentido que ele traz para mim aqui. É o sentido real ou o sentido conotativo? Denotativo ou conotativo? Beleza? Ei, vem embora. Vai chegando lá com a gente, bem tranquilo. Primeira impressão, sentidos do texto. Aí tu vai acompanhando. Quando nós falarmos, então, sobre figuras de linguagem, o que é que eu tenho que lembrar aqui? Ó? É por isso que eu chamo assim, ó, figuras de linguagem, porque elas estão, em regra, tá? Dentro do nosso sentido figurado do texto. Beleza? É por isso que eu chamo de figuras de linguagem. Aqui tem lógica aqui no sistema. Beleza? Vem lá com a gente, vem tranquilo. Vamos brincar aqui, ó. Vamos verificar se você observou. Sentido conotativo, observou um texto, aí eu tenho que já visualizar. Quando eu tenho sentido conotativo, quando eu tenho sentido denotativo. Aí você já tem uma imagem. Essa imagem está aparecendo aqui, ó. Se você ainda não se familiarizou, o que é que eu tenho aqui? Qual é a impressão que passa? Eu tenho um jornal, né? Uma notícia de jornal, está escrito aqui o Globo. Eu tenho um texto que apresenta a linguagem escrita, tá? Que ele está escrito. Aquilo que eu vou chamar de linguagem verbal e não verbal, que é construída através de imagens. Tenho o globo, tenho uma praia aqui, certamente uma praia que não é aqui no Amapá, tá? E tenho alguma coisa escrita. Qual é a tua primeira missão? Você tem que observar qual o sentido. Se eu tenho sentido conotativo ou denotativo, denotativo é o sentido real. Conotativo é o sentido figurado, me permite várias interpretações de cunho subjetivo. Quando tu observa bem aqui, ó, o que é que acontece? Aí você vai fazer a leitura. O Globo, de volta à pauta. Câmara, olha aqui as palavrinhas que aparecem no contexto aqui. Câmara. Articula, votar. Temos várias palavrinhas. Fim do foro com restrição à prisão de político. Se eu for observar essas palavras, o que é que eu tenho aqui? Câmara. Qual o sentido? O que é que significa Câmara aqui nesse contexto? Câmara, um recinto. Um recinto, aqui neste caso, um recinto onde tem parlamentares, é isso que tem aqui pra gente. Articula é fazer uma interação. Olha aqui, ó, articula. Votar, opinar. Olha o sentido aqui. Fim, tá? O derradeiro, acabar com algo. Foro, local, circunscrição, tá? Com restrição. Restrição o que é? Cerceamento. Prisão, cerceamento de quem? De político, um parlamentar. Se tu fores olhar toda essa estruturação, tá? Qual o sentido que eu tenho aqui? Será que eu tenho sentido conotativo ou denotativo? As nossas palavras estão em sentido real. Toda vez que as nossas palavras estiverem em sentido real,
nós temos o sentido denotativo. Aqui neste texto, o sentido predominante é o sentido denotativo. Portanto, não há sentido conotativo dentro desta estrutura. O Sankiro, rapaz, eu acho que é alguém lá do Japão que está assistindo a gente aqui. É o Sankiro, tu fala, coloca o teu nome aí todinho lá, mas tá bom, vou te chamar de japonês a partir de agora, tá? Existe o sentido aliteral, pergunta bem interessante e bem de boa aqui pra gente. Existem vários sinônimos, tá, Sankiro? Tá? Existem vários sinônimos para essas expressões. Quando eu falo sentido literal, esse aliteral, tá? Olha como ele colocou uma perguntinha bem inteligente aqui pra gente. Ele colocou essa estrutura aqui, ó, aliteral. Esse Silvio, existe o sentido aliteral? Existe. Essa partícula A é uma partícula de negação, que isso daqui significaria aqui pra gente não, seria o não literal. Eu tenho o sentido literal e o sentido não literal ou aliteral, como bem lembrou aqui o Sankiro. Beleza? Muito boa aqui, pode interagir com a gente, segue lá na rede social e vai mandando aqui tua dicasinha que a gente vai te dar aquele bisuzinho bem filé para você. Vamos lá? Ou seja, nesse nosso texto aqui jornalístico do Globo, nós temos o sentido denotativo. Tá? Vamos embora. Olha aqui, ó. Nós temos mais um textozinho aqui para nós brincarmos. Ei, dá uma lida. Olha lá o texto. Toda vez que você encontrar um texto a partir de agora, toda vez que você vir, você encontrar esse textinho, aí qual é a tua missão agora? Eu tenho que pensar assim, qual é o sentido desse texto? Será que é o sentido literal? Será que é o sentido aliteral? Será que é o sentido não literal? Será que é conotativo? Será que é denotativo? Eu tenho que começar a brincar com essas informações aqui pra gente. Aí tu vem aqui pra gente. Sentido denotativo ou sentido conotativo? Se você observa, eu tenho um texto aqui que mistura linguagem verbal e não verbal. Como assim? Aquilo que estiver escrito, bisuzinho bem filezinho para você, aquilo que estiver escrito, eu vou chamar de linguagem verbal. Aquilo que for transmitido através de imagens, através de figuras, através de gravuras, eu vou chamar de linguagem não verbal. Quando eu misturo linguagem verbal e não verbal, eu vou chamar isso daqui de texto misto, de texto híbrido. Aí eu já tenho que começar a brincar com esses conceitozinhos aqui, ó. Ei, vem lendo aqui com a gente. Primeiro quadrinho, tem uma pessoa, uma mulher, ela fala assim, ó. Às vezes, eu tenho a impressão. Aí na segunda figura, aparecem duas mulheres e um menino maluquinho. Aí ela fala assim, ó. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Se tu observas, eu tenho um termo, tá? Eu tenho um termo que está em destaque, a bateria, tá? Eu tenho um termo que está em destaque, a bateria. Aí tu tem que pensar aqui, qual é o sentido? Será que é denotativo ou será que é conotativo? Será que é denotativo? Será que é conotativo? Denotativo, sentido real. A gente dá um bisuzinho, aquele sentido do dicionário, que em regra a maior parte das palavras estão no sentido literal. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Bateria. O que é uma bateria? Se tu fores observar, por exemplo, te pergunto, o carro tem uma bateria? Tem, uma bateria. O teu celular, esse celular, o teu notebook que você tem agora nesse momento, ele não tem uma bateria? Tem. Aí o que é que acontece quando descarrega a bateria? Se descarregar a bateria do seu celular, o que é que acontece? Exatamente, você entra em desespero, né? Porque você é viciado no celular. Acabou a bateria, não vai funcionar. Essa que é a regrinha aqui. Aí o que é que acontece? Como o menino, ele está muito empolgado, muito cheio de energia, ele compara. Ele fala o seguinte assim, a bateria desse menino não acaba. Será que nós, seres humanos, realmente temos uma bateria semelhante à do carro? Não, porque nós não somos máquinas. Ou seja, ele faz uma comparação, essa associação entre a bateria de um equipamento eletrônico, um eletrodoméstico, por exemplo, a nossa energia humana. Mas certamente, em sentido literal, o ser humano ele não possui bateria porque ele não é uma máquina. Ainda que você possa falar, Silvio, mas no futebol eu sou uma máquina. Eu sei que não é verdade isso daí. É o sentido conotativo também. Beleza? Então, aqui, o que é que você tem que observar? Entre a escolha do sentido conotativo ou denotativo, você já sabe a seguinte situação. Nós não temos sentido denotativo nesse quadrinho. Nós temos sentido
conotativo, sentido aliteral, sentido figurado. Bem de boinha aqui pra gente. Aí tem aqui, ó, amapaense raiz. Só dá para conhecer se tiver o pé rachado, porque nós somos desses daí, tá? Tem que mandar uma foto do pé aqui pra gente. O amapaense raiz, ele colocou a seguinte situação. Professor, quando eu digo matei um leão por dia, é sentido conotativo? Aí temos dois aspectos. De repente, se você é caçador e todo dia sai para caçar o animal, o leão, e mata um leão por dia, eu teria o sentido denotativo. Mas certamente, quando é a expressão popular matei um leão por dia, eu estou vencendo vários desafios diariamente, nós temos o sentido conotativo. Tá, mapaense raiz? Não esquece de trazer aquele açaizão raiz pra gente também. Beleza? Pode mandar sua perguntinha bem filé, bem de boa aqui pra gente estar interagindo aqui, ó. Super de boa. Ei, pegou o bisuzinho? Sentido conotativo, sentido denotativo. Lembrando que eu chamo de figura de linguagem porque, em regra, elas estarão dentro do sentido figurado. Aí, Silvio, nós temos várias figuras de linguagem, certo? Você vai trabalhar todos? Não, vou te dar aqueles bisuzinhos filés, que é para você garantir lá aquela pontuação que certamente vai garantir a sua aprovação. Vamos lá! Primeira figura de linguagem aí para você, metáfora. Nós temos a nossa metáfora. Aqui, ó, vai anotando o bizu aqui. No Birutini, inclusive, tá? Em sentido mais amplo, a gente fala assim, o sentido conotativo, o sentido metafórico, porque metáfora é uma figura de linguagem. O que é que acontece aqui, ó? O que é que eu tenho que lembrar de metáfora? Metáfora, tá? Ela não deixa de ser uma comparação. Metáfora, ela é uma comparação. Olha aqui, ó. Metáfora é uma comparação. Só que essa comparação, ela não vai ocorrer de qualquer jeito. Ela não vai ocorrer de qualquer jeito. Metáfora é uma comparação, tá? É uma comparação. Vou colocar aqui, ó, implícita, uma comparação implícita. Vai anotando aí, ó. Implícita, tá? Ou, no caso, subjetiva. Pronto, subjetiva. Implícita ou subjetiva. E Silvio, como assim implícita ou subjetiva? A metáfora ela é muito abrangente, tá? Eu vou fazer uma comparação que para mim pode ter um significado, mas para você de repente tem um outro significado. Ela vai variar dependendo do contexto. Por isso que eu falo assim que é uma comparação implícita, sem conectivo, tá? E subjetiva, porque essa compreensão ela pode variar a depender do contexto. Aí eu trago certamente aqui um exemplo para vocês. Quando eu tenho a metáfora, quando eu vou fazer uma comparação, em regra eu terei dois elementos, dois seres ali a serem comparados. Aí tu vem aqui, ó. O filho da Ana é um anjinho. Olha aqui, ó. O filho da Ana é um anjinho. Aí eu tenho bem aqui, ó. O filho, que pertence a Ana, e tem outra estrutura que é o anjinho. Tá de boa aqui, ó. Quando eu falo que metáfora é uma comparação de cunho subjetivo, aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Como as crianças, os bebês, você imagina uma criança, você imagina um bebê, e Silvio, mas eu chamo de bebê para o meu namorado. Não, estou falando em sentido literal, tá? É sentido literal. O bebê, o recém-nascido. Para com a tua graça. Quando você olha uma criança, o bebezinho, o recém-nascido, eles são fofinhos, são cheirosos, tá? São seres divinos. Então, aqui, o que é que acontece aqui, ó? O filho da Ana, o bebê, o recém-nascido, ele é parecido como um anjo, um ser muito bonito, um ser muito fofinho. Ou seja, o filho da Ana seria aqui, ó, ele é como, ele é parecido, ele é semelhante a um anjo. Nesse caso, esta comparação entre essas duas estruturas, tá? Essas estruturas, aqui é o que nós vamos chamar de metáfora. Eu tenho uma comparação implícita, subjetiva. Tá tranquilo? A outra estrutura eu tenho, o pavão é um arco-íris de pluma. Quando tu olhas aqui as duas estruturas, aí eu tenho os dois elementos. Eu tenho o pavão, que é o pavão. O pavão é uma ave, tá? Nota que eu tenho o sentido literal aqui, o pavão. Eu estou falando da ave. Tem a ave, aí ele está falando aqui que o nosso pavão, ele é um arco-íris de plumas. O arco-íris, o que é o arco-íris? Tá? É aquele fenômeno da natureza, quando eu tenho o sol, a chuva ali, e forma aquele arco de cores, aquele arco colorido. Nós estamos falando do fenômeno da natureza. Certamente você não vai ver, tá?
esse arco-íris, esse fenômeno da natureza, ser composto de pluma. Aquilo é um fenômeno da natureza ali, atmosférico. Quando eu faço essa comparação aqui, o pavão é como um arco-íris de pluma, em razão da diversidade de cores que existe nas plumas do pavão, aí eu estou fazendo o quê? Comparando também com a diversidade de cores que existe no arco-íris. Nota que essa comparação ela é subjetiva e permitiria, de repente, diversas interpretações. Por isso que, neste caso, nós temos aqui também uma metáfora. Novamente aqui a estrutura da nossa metáfora. Beleza? Olha aqui, ó. 2 exemplozinhos, filezinho para você, para lembrar. Sentido conotativo e sentido denotativo. Aqui eu tenho uma metáfora aqui. Toda vez que eu empregar aquilo diferente do sentido visual, eu vou fazer uma comparação, mas ela é implícita, ela é subjetiva, me permite aqui diversas interpretações. Tá tranquilo? Ei, anota aí, ó. Primeira figura de linguagem. Metáfora. Lembrou de metáfora? Eu tenho uma comparação. É qualquer tipo de comparação? Não. Ela me permite várias interpretações. Eu tenho um sentido subjetivo. É uma comparação sem conectivo. Tá tranquilo? Ei, vem embora. Dá uma respirada. Vem embora aqui. Metáfora. Regras, figuras de linguagem, sentido figurado. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Vem embora aqui comigo. Metáfora. Vamos lá mais uma, vamos lá mais uma, vamos lá mais uma. Comparação. Aí olha que a gente já faz o contraponto. Eu coloquei aqui para você metáfora, tá? E estou colocando aqui também a comparação. De antemão, já coloco para você metáfora e comparação, ambas fazem a relação entre seres. Qual é a diferença aqui básica? Já coloquei aqui para você. Metáfora, ela vai ser o quê? Como foi que nós colocamos lá? A metáfora, ela é uma comparação, tá? Metáfora, ela é o quê? Implícita. Ela não aparece, tá? Ela não aparece conectiva, ela é implícita. Beleza? A metáfora, ela é implícita. Quando nós falarmos da comparação, tá? Quando nós falarmos da comparação, ela é explícita. Beleza? A comparação, ela é explícita. A comparação, ela é explícita. Coloquei aqui. Ela é explícita. Apagou bem aqui, deixa eu dar uma apagadinha. A comparação, ela é explícita. Pronto, comparação, ela é explícita. E Silvia, como assim explícita? Pronto, você já vai entender aqui, ó. Ela é explícita, beleza? Ela é explícita. Explícita, quando eu falar agora para você, ela é explícita, ela é com, olha aqui, ó, com conectivo. Ela vai ser o quê? Com conectivo, beleza? Ela vai ser aqui com conectivo. Como assim conectivo? A regra do conectivo que vai aparecer, ainda que nós tenhamos outros, vai aparecer o conectivo com, tá? Qualquer conectivo comparativo com, tal qual, semelhante, vai aparecer um conectivo que vai relacionar os dois seres. A diferença, portanto, da metáfora, ambas fazem a relação entre seres. Diferença, metáfora, ela faz uma comparação, uma relação entre seres sem conectivo. Por isso que eu falo que ela é implícita. A comparação, ela faz uma relação entre seres, porém ela é explícita, ou seja, com conectivo. E se eu preciso falar que é conjunção neste momento? Não, não preciso. Eu quero que você entenda que é um conectivo. Tá? Aí tu vem bem aqui, ó. Joana, lembra que se for a relação, a comparação são entre dois seres. Joana é delicada como uma flor. Se tu olhas aqui nesse contexto, eu tenho o elemento 1, Joana, um ser feminino, substantivo próprio feminino, e eu tenho aqui flor. E Silvio, aparece conectivo nessa estrutura? Sim, se tu observa aqui, ó, eu estou fazendo a relação entre dois seres. Este como, ele é o nosso conectivo, tá? Ele é o nosso conectivo. Joana é delicada como uma flor. O que é que acontece aqui, ó? Eu estou relacionando Joana, que é um ser feminino, a uma flor. Por que eu faço essa relação? Por uma característica que pode ser comum. Joana, as mulheres em geral, são como uma flor. São bonitas, são cheirosas, são delicadas, são perfumadas. Elas não são tóxicas, tá? Não tem esse daqui. É uma flor porque elas são sempre assim, nesses aspectos. Jamais. Sim, mas a minha namorada... Ei, deixa em off.
Deixa em off essa paradinha aqui, ó. Fiz a relação entre dois seres. Joana é uma flor. As mulheres são bonitas, são cheirosas, são delicadas. Nota que quando eu faço essa relação entre esses dois seres, e essa relação ocorre com o conectivo, nós temos uma comparação. E Silvio, se nós não tivéssemos o conectivo, bem simples para você, seria uma metáfora, tá? Bem facinho aqui para você. É o que acontece aqui, ó. Joana, olha aqui a relação que eu tenho. Joana, segunda estrutura, nós temos aqui Joana, tá? Joana, aqui a estrutura. Joana é, primeira estrutura, monstro. O que é que acontece aqui, ó? Se tu observas, nessa estrutura, a relação entre os dois seres, ela ocorre sem, tá? Ela ocorre aqui sem conectivo. Ela ocorre aqui, ó, sem conectivo. Tá observando aqui, ó? Diferença, eu tenho a relação entre os seres, quando aparecer o conectivo, nós temos uma comparação. Se não aparecer o conectivo, nós teremos uma metáfora. Pega o bizu para você e já vai garantindo a tua questão. Tá tranquilo aí pra gente? Ei, ficou filé? Manda um zap, manda um chat aí pra gente, vai acompanhando, vai interagindo com a gente. E não esquece, segue lá nossa rede social, vem embora. Vamos mais uma? Já aprendemos metáfora, já aprendemos comparação. Vamos continuar. Tá ficando legalzinho o negócio. Olha lá, quanta informação nós tivemos aqui, né? Vamos mais uma? Catacrese. Olha lá, catacrese. Já anota. Prepara teu material, anota um pouquinho aqui, catacrese. O nome já é diferente, né? Catacrese, um nome bonito, diferente. Quando você tiver um novo filho, já coloca o nome. Fala meu cata ou catacrese, já batiza porque o nome é bonitinho aí para você, tá? O nome bonitinho. Chegando aqui, ó, mapaense raiz. Professor, na comparação, sempre vai ser obrigado a vir um conectivo. Made in Laranjal do Jari. Sim, exatamente aí, a mapaense raiz. O que é que acontece aqui, ó? Quando aparecer um conectivo, quando eu fizer essa relação entre seres, e eu puser um conectivo com, tal qual, semelhante, parecido, essa relação aparecer com conectivo, nós vamos chamar de comparação, tá? Essa relação com conectivo. Caso eu omita, ele esteja implícito, ele vai passar a ser metáfora, tá? A regra geral é isso daqui para você, tá? A mapaense raiz, made in Laranjal do Jari. Tá? Muito obrigado por sua pergunta e já respondi para você. Interaja com a gente que a gente vai respondendo. Nossa turma aqui está toda aqui, apostos aqui, ó, para responder, para dar o suporte para você. Tá? Já anota aqui catacrese, já anota também para batizar o seu próximo filho. Fala meu cata, fala meu crese, e você vai chamar aquele nome carinhoso dele, tá? Catacrese, o que acontece aqui, ó? Se você observou agora, nós estamos trabalhando as figuras que eu vou fazer uma relação entre seres. Falamos da metáfora, falamos da comparação, que em regra, o que vai diferenciá-las é a presença ou ausência de um conectivo. Aí o que é que eu tenho que te falar bem aqui, ó? A catacrese, ei, olha o filezinho aqui para você. A catacrese, um dia, ela já foi o quê? Uma metáfora. A catacrese, ela já foi uma metáfora. Como assim, Silvio? Amarrado agora, já foi uma metáfora? Não, vou explicar, calma. Metáfora. O que foi que eu falei para você da metáfora? A metáfora, ela tem o quê? Ela é subjetiva, ela permite vários entendimentos, ela é subjetiva, dependendo do contexto ela pode variar. Quando eu falar de catacrese, ela já foi uma metáfora, só que ela é uma metáfora cristalizada na língua. Como assim, ó? O sentido dela, ele não vai sofrer alteração. A regra é isso daqui. Embora eu tenha uma comparação subjetiva, acontece que todos vão entender da mesma maneira, ou a maior parte, pelo menos, vai entender da mesma maneira. É uma metáfora, tá? Que eu digo assim, ó, é uma metáfora cristalizada. É uma metáfora cristalizada dentro da língua. É cristalizada porque, em razão do uso dessa metáfora, ela apresentou um sentido comum para a maior parte dos falantes da língua. Exemplo aqui para você. Se tu observas aqui, ó, eu tenho o primeiro exemplo. Eu estou falando aqui para você, dente de alho. Quando eu falo para você dente de alho, automaticamente, certamente você vai lembrar de quem?
O alho, não temos o alho? O alho, na realidade, ele é um vegetal. E aquele vegetal, ele possui o quê? Semente. Mas a gente não fala aqui semente de alho. Aí tu já olha assim, esse daqui não sabe cozinhar. Negócio de semente de alho aqui, não tem. Aí se você chega lá e pede assim, me dá um dente de alho, o que é que ele vai fazer? Vai trazer alho para você. Ou seja, eu tenho uma metáfora cristalizada. Eu digo cristalizada porque o sentido, o entendimento daquela expressão, ele é basicamente comum para todos os usuários da língua. Aí eu tenho o dente de alho, tá? Aí quando você vai ao mercado e pede me dá um dente de alho, eles vão trazer o alho para você. Quando eu falo para você aqui, por exemplo, asa da xícara, certamente você ainda não viu nenhuma xícara voando aqui, né? Só quando você apronta para sua namorada, ela joga a xícara em você. Não, para. Ei, você já viu uma xícara ter asa? Não tem, né? Ela não vai ter asa. Na verdade, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma alça. Aquela alça, por ter uma proeminência, pode lembrar o que? Eu faço uma comparação com a asa de um animal. Aí eu falo a seguinte situação: a xícara tem asa. Inclusive, a gente colocou aqui na imagem para você, ó, a asa da xícara, mas na verdade é a alça, é o suporte. Mas quando eu falo asa da xícara, aí você automaticamente, certamente vai associar. É o local que eu devo segurar para tomar aquele líquido que está dentro. Quando eu falo aqui de repente embarcar no avião, tá? Essa daqui é porque eu não vou ter um sentido adequado. Aí eu vou falar que eu tenho um verbo, poderia entrar no avião, mas é normal que a gente fale aqui embarcar no avião. O embarcar, tá? Devido ao primeiro transporte, aquele mais eficaz era o barco, eu entrava no barco, eu embarcava. Aí eu fiz por associação, agora nós embarcamos no avião. Assim como você observa, nós temos aqui, por exemplo, pé de mesa. Tá? O que é o pé de mesa? Certamente quem tem pé são os animais, sejam homens, seres humanos ou os animais em si, eles vão possuir pés. O que a mesa tem é um suporte, mas se você observa a seguinte situação, nós não falamos, o suporte da mesa, você fala o quê? O pé da mesa. Tá? Ou seja, a catacrese ela é uma metáfora cristalizada, ou seja, quando eu utilizar aquela expressão cheia de subjetividade, ela vai ter esse entendimento em razão de que a maior parte dos usuários da língua, eles vão entender da mesma forma. Tá tranquilo? Aí sempre lembra dessas expressões, tá? Sempre vai lembrando o bico do sapato, né? Já viu o bico do sapato? Sapato bico fino. Quem tem bico são os animais, as aves. Em razão da estrutura ser parecida, eu faço aquela comparação, o bico do sapato, a ponta do sapato. Perfeito? Então nós temos aqui a metáfora cristalizada que nós chamamos catacrese. Mais uma informaçãozinha de boinha para você. Bora mais uma? Olha aqui, ó, 3 informações filé para você. Ainda mais, vamos lá. Mais uma aqui, ó. Prosopopeia. A nossa prosopopeia, tá? A nossa prosopopeia, em nível de Enem, eu vou chamar aqui também de personificação, tá? Prosopopeia ou personificação. Prosopopeia ou personificação. Pronto. Olha como tá ficando legalzinho aqui, ó. Prosopopeia ou personificação. Em nível de Enem, a gente não faz a diferença. Teria uma sutil diferença aqui. Prosopopeia é mais abrangente, tá? Envolveria, de repente, se você está na dúvida, você já prestou concurso público, a prosopopeia é mais abrangente, ela seria de cunho geral, ou seja, atribuir características não humanas, tá? A características humanas a seres não humanos. Aí, no caso, a prosopopeia envolveria todos esses sentimentos, inclusive, por exemplo, dos fantasmas, por assim dizer, seres que já foram mortos, tá? Aí a gente teria a prosopopeia. A personificação, na realidade, ela seria restrita somente às ações humanas, aos sentimentos humanos, a seres não humanos. Exemplo, a fala, exemplos dos sentimentos, choro, alegria, tristeza, tá? Aí, como eu vou colocar a prosopopeia bem aqui? Atribuir características humanas, tá? Características humanas a seres não humanos. Aí tu vens aqui, ó. Tem um texto misto, texto híbrido, mistura linguagem verbal e não verbal. Onde estamos aqui? Nota que eu tenho aqui dentro dessa figura, dentro do nosso texto, tem uma conversa entre seres.
entre os personagens aqui. Temos um telefone, tá? Nota esse telefone aqui, observe sempre as características. Ué, Pedro Saraiva, embarcar no avião é errado? Não, não é errado, não é o certo, não é o errado, é o adequado. Isso daqui a gente vai ver em variantes linguísticas, tá? As figuras de linguagem, elas surgem justamente para essa questão. Não é um ponto de vista estritamente gramatical, tá? Não é um ponto de vista estritamente gramatical. Eu tenho um sentido, tá? Você poderia colocar entrar no avião, tá? Adequado. Mas no processo de comunicação, aí Pedro, quando tu colocas assim, embarcar no avião, isso daqui é perfeitamente adequado, porque a língua já permite, isso daqui já é cristalizado. Quando eu falo assim, embarcar em um veículo, não se restringe mais necessariamente somente a um barco. Na tua pergunta, se você fosse observar pelo aspecto estritamente gramatical, sim, estaria errado, porque quando a gente embarca, nós deveríamos embarcar nas embarcações. Mas, logicamente, a gente não tem o verbo adequado. Eu não vou engaviar, né? Tá amarrado isso daqui, só se tu colocar esse neologismo, tá? Mas isso daqui é perfeitamente adequado. Embarcar no avião é o mesmo sentido que entrar. É errado? Não, tá? Só se você fosse colocar um sentido estritamente gramatical. Mas como eu estou falando aqui de figura de linguagem, é perfeitamente aceito dentro da língua. Perfeito? Ei, bem lembrado, vai interagindo aqui com a gente. Muita gente tem Gabi, chamo de orelha da caneca. E Gabi, quase que eu leio aqui, chamo de orelha seca. Tá amarrado isso daqui, tá? Ei, mas é muito importante, vai interagindo aqui com a gente. Braço da cadeira, bem lembrado isso daí, tá? Olha aqui, ó, já lembrou da catacrese, já lembrou de tudinho aí, tá? Vai interagindo isso daqui, vai colocando exemplo aqui, o pessoal tá todo mundo atento aqui, tá? Vamos mais uma então? Prosopopeia. Prosopopeia ou personificação, vamos lá. Quando eu falo, tenho que pegar meu voo. Isso é uma catacrese, tá? O sentido ele já é figurado, tá? Catacrese eu vou fazer a substituição. Você pode colocar com o sentido figurado. Eu coloco assim, ó. Vou pegar meu voo. Você pode utilizar como uma catacrese. Mas a catacrese, se eu for colocar em sentido estrito, ela vai acontecer a seguinte situação. Lembra que ela é uma metáfora cristalizada. Então, necessariamente, eu tenho que fazer uma comparação subjetiva, e essa comparação ela tem que ser comum para todos. Quando eu falo aqui pegar meu voo, nota que eu não estou comparando estritamente dois seres, eu estou utilizando o sentido figurado, tá? Pegar meu voo, eu estou tomando, eu estou embarcando. Eu tenho sentido figurado, mas não necessariamente uma catacrese. O amapaense raiz. A catacrese, lembra, ela está cristalizada na expressão. Vou comparar, tá? O que é que eu coloco aqui, ó? Quando eu coloco dente de alho, as sementes do alho são parecidas com dentes. Aí eu tenho a comparação, nós temos a catacrese. Quando eu falo aqui para você, tá? A alça, a orelha, como eu coloco, a orelha da xícara, a asa da xícara, a alça, ela é parecida com uma asa. Aí, nesse caso, eu estou fazendo a comparação entre dois seres, eu tenho a catacrese. Quando eu falo, por exemplo, para você, o céu da boca, tá? O teto, a parte superior, é como se o teto ele fosse parecido com o céu. Eu estou comparando dois seres. Nesse caso, só tenho sentido figurado, pegar meu voo, eu posso lá na frente até colocar como uma metonímia, que eu estou separando lá os indivíduos, tá? Substituindo a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente. Tá beleza aí? Bem lembrado, Amapaense Raiz. Ei, vai interagindo com a gente aqui, ó. Muita perguntinha, muito de boa, então tá filezinha pra gente, né? Vamos lá. Prosopopeia eu também chamo de personificação. Tem mais aí? Vamos lá, tem mais? Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, vamos lá, vamos interagindo, fica à vontade, gente, é muito bom você participar, você interagir, é sinal que você está tirando a dúvida e está entendendo aí conosco, tá? Bem tranquilo, vem de boa, prosopopeia ou personificação, Iago Andrei, e a frase nunca vi, mas sei quem é, tá amarrado esse daqui. Eu nunca vi, mas sei que é. Eu acho que tu tem algum segredo aí, Iago Andrei. Tá? Lembrando, a catacrese, você vai fazer uma comparação entre dois seres, tá?
Só que esse entendimento, em regra, ele vai ser comum. Ele vai ser comum. Nunca vi, mas sei quem é. Melhor você falar quem é. A gente não tem um exemplo de catacrese aqui nesse caso, tá? Iago Andrei, mas valeu pela participação. Gabi, uma pergunta, frase. Acabei de terminar. Acabei de terminar. É o quê? Acabei de terminar. A gente teria aqui... são os vícios de linguagem que a gente sempre fala, né? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima. A gente vai entrar nessa parte que vai falar dos vícios de linguagem, tá, Gabi? Alineu Pinheiro, a manga da camisa é uma catacrese. Perfeito, poderia ser uma catacrese aqui também, tá? Perfeito aqui o Alineu Pinheiro. Lembrou aqui da manga da camisa, eu estou fazendo associação. A manga da camisa, tá? Aí temos aqui a polissemia, mas a gente poderia colocar também como uma catacrese aqui. Diele Araújo. Quando eu falo a costa da cadeira, é a costa da cadeira também, Diele, poderia entrar como uma catacrese, tá? Lembrando a seguinte situação, como as figuras de linguagem têm um cunho figurativo, interpretativo, a regra é que pode, no mesmo contexto, aparecer mais de uma figura de linguagem, tá? Mas muito importante a galera tá compreendendo e tá passando aqui, tá? O melhor é o Iago. A frase eu nunca vi, mas sei que é. Ei, mano, entrega logo aí pra gente, tá? Bora lá, vem embora com a gente aqui. Prosopopeia, personificação, vai mandando aqui que logo a gente vai fazendo uma lida. Prosopopeia e personificação. Atribuir características humanas a seres não humanos. Aí o que é que acontece? Quando a gente faz a análise desse nosso texto, em que eu tenho linguagem verbal e não verbal, aí vem a seguinte situação. Notas que eu tenho uma evolução dos aparelhos, eu tenho que fazer essa leitura. Se tu olhas aqui, você que é mais jovem, nós temos aqui o quê? Isso daqui é um telefone mais antigo, um telefone clássico. Nota que eu tenho essa referência porque nós temos o que aqui desse contexto? Uma teia de aranha. Significa que é algo obsoleto, é algo antigo, algo mais velho. Está aqui a relação. Tá? Eu tenho que fazer essa leitura. Intermediariamente, o que é que acontece? Eu tenho, aparentemente, um aparelho celular, um smartphone, algo mais moderno. E nós temos aqui também o que? Um computador, tá? Aqui seria um notebook, um laptop aqui para gente. Ou seja, eu tenho uma relação entre gerações. Antes nós tínhamos só o aparelho telefônico, que era fixo ainda. Aí nós vimos para o computador, agora nós temos os smartphones, os telefones que têm todas as funções desses indivíduos. Aí nota que há um diálogo entre essas gerações. Há o celular, que é o mais recente, inclusive pela estrutura dele dá a impressão que é um jovem, uma criança, um adolescente até. Ele faz a seguinte pergunta para o telefone, um ancião, um ser mais clássico. O senhor pega o Wi-Fi? Aí o outro, que está representando aqui uma figura paterna, fala, respeita seu avô, moleque. O que é que eu tenho aqui? Ó? Nota que em regra, tá? Estes seres inanimados, esses seres que não são humanos, eles não deveriam apresentar as características humanas. Toda vez, portanto, que nós atribuirmos características humanas a seres não humanos, nós vamos ter a nossa prosopopeia ou personificação. Mais uma bem tranquila aqui, ó, filezinho pra gente. Vamos continuar? Segue lá comigo. Qualquer dúvida, vai mandando aqui, ó. Olha aqui, ó. Exemplos de prosopopeia. Hoje, ao abrir a janela, o sol sorriu. Quando eu ponho para você o sol sorriu, nós temos aqui o sol, é a estrela, o astro celeste aqui, sorriu. Quem sorri, eu tenho uma atitude humana, tá? Atribuída a um ser não humano. O sol, em regra, ele não vai sorrir, porque quem sorri são os seres humanos. Ele vai o quê? Transmitir os raios solares em uma manhã bonita. Por isso que eu faço essa comparação. Tá? Você observa aqui, próxima estrutura, eu tenho a natureza, eu tenho aqui, ó, a natureza grita. Quando eu faço essa comparação, eu tenho a natureza, florestas, animais, e eu tenho aqui grita, tá? O barulho da natureza, eu estou falando que ela está o quê? Grita por socorro. Eu estou atribuindo, quem grita em regra deveria ser o quê? Um ser humano. Eu estou atribuindo características humanas a um ser não humano. Toda vez que isso ocorrer, nós teremos o quê? A prosopopeia ou personificação.
Os sinos chamam. Nota que eu estou o quê? Atribuindo características humanas a seres não humanos. É como se ele estivesse vivo, como ele tivesse o quê? Ações humanas. É essa que é a nossa personificação. É isso que é a nossa prosopopeia. Os sinos chamam para o amor. Mário Quintana. Perfeito? Toda vez que você vir, toda vez que você encontrar dentro do seu texto características humanas a seres não humanos, nós teremos a nossa prosopopeia. Perfeito? Vem com a gente. Vamos mais uma. Segue lá conosco, mente boa. Mente bora. Sinestesia. Nomezinho aqui bem tranquilo, bem de boa aqui, ó. Quando nós falarmos em sinestesia, tá? Você tem que lembrar aqui, ó, sensações. Nós temos que lembrar aqui sensações, tá? Nós temos que lembrar de sensação, as sensações. Nós temos que lembrar de quê? De sentidos. Nós temos que lembrar de sensações, nós temos que lembrar dos sentidos. Deixa eu colocar bem aqui para você. Sensação, nós temos que lembrar dos sentidos, tá? Sensações, nós temos que lembrar de sentido. E Silvio, como assim sensação, como assim sentido? Eu vou falar de sensação, eu vou falar de sentido e devo lembrar aqui, ó, eu tenho que ter o quê? A mistura das sensações, a mistura dos sentidos. Quando eu falo de sentidos para você, eu estou falando de quê? Dos sentidos humanos, tá? Que em regra nós vamos ter 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. E Silvio, eu sou mulher, eu tenho o 6º sentido, tá bom? Mas para a nossa figura de linguagem, eu quero que você lembre dos 5 sentidos humanos: visão, audição, tá? O olfato, o paladar e o nosso tato. Esse daqui que vai a sanar a tua pane na hora da prova. Toda vez que você observar dentro do contexto que nós estamos misturando essas sensações humanas, tá? Esses sentidos humanos para dar expressividade, logicamente, aí nós teremos a sinestesia. Sinestesia, portanto, mistura de sensações, mistura dos sentidos. Essa que é a nossa sinestesia. Se tu observas aqui, dentro do nosso contexto, aí o que é que eu tenho aqui? Ela usava um perfume doce. Onde é que eu posso verificar a sinestesia? Quando tu olhas bem aqui, eu tenho doce, tá? E eu tenho aqui dentro desse contexto um perfume. Olha aqui, ó, vem comigo, vem observar. Eu tenho um perfume doce. Será que eu tenho aqui uma mistura de sensação? Será que estão misturando? É só você fazer a seguinte situação. Perfume. Como é que eu vou perceber que alguma coisa está perfumada? Qual o sentido que você vai utilizar? Olfato, né? Olfato, se tiver o seu nariz aqui, você vai sentir que alguma coisa está perfumada com o seu nariz, com o seu olfato, tá? Aqui nós temos olfato. O doce, como é que você vai sentir que alguma coisa está doce? Você vai sentir através do paladar, através da sua boca, em regra, vamos colocar aqui. Ou seja, quando eu faço a mistura dessas sensações, aí nós temos a nossa sinestesia. Aqui nós temos a nossa sinestesia. Ele usava um perfume doce. Aqui está a nossa sinestesia, tá? Vamos passando aqui mais um pouquinho e já respondo os seus comentários. Sinestesia, portanto, é o quê? Mistura de sensações. Aí eu tenho que lembrar dos 5 sentidos humanos: visão, olfato, paladar, tato. E tá de boa aqui pra gente. Olha aqui, ó. Casimiro de Abreu, ele expressa aqui pra gente: as falas sentidas que os olhos falavam. Não quero, não posso, não devo contar. Você vai observar dentro das estruturas, tá? Quem são os sentidos que estão presentes? Eu tenho aqui, por exemplo, falas sentidas. Olha aqui a estrutura. Quando eu ponho aqui falas sentidas, é você como você vai lembrar. Fala, como é que eu sinto alguma coisa? Através do quê? Do nosso tato. É assim que você vai sentir. Falar, se expressar, está falando aqui do sentido. Você vai estar falando, visão, audição. Quando você fala e alguém ouve, eu estou falando da audição, estou misturando sentido. Se eu tenho mistura desses sentidos, se nós temos aqui a mistura, nós temos a sinestesia. Que os olhos não falavam. Olhos, se tu observares bem aqui, eu tenho olhos, eu estou falando de visão. Novamente falavam para eu perceber que alguém está falando. Em regra, eu teria aqui o quê? A nossa audição, tá?
Ou seja, toda vez que nós tivermos a mistura, de sensação, nós teremos a nossa sinestesia. Nós teremos a sinestesia aqui, tá? Mais uma aqui, esta chuvinha de água esperneando luz e ainda com gosto de mato longe. Olha só quanta expressividade eu tenho aqui de Maria Andreasa. Meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Esta chuvinha de água viva, a chuva. Olha aqui, ó, a chuva. Para você perceber a chuva, você pode estar relacionando de repente a visão, pode estar relacionando a audição, porque você pode ouvir, ou você pode de repente estar somente sentindo aquela chuva. Mas ele vai mais longe, esperneando luz, ainda com gosto. Para eu sentir o gosto, certamente você vai perceber o gosto através do quê? Do paladar. Perfeito? Toda vez que nós tivermos a mistura dessas sensações, nós temos a sinestesia. Tá? Algumas figurinhas de linguagem aqui bem de boa para você, para começar a nossa conversa. Metáfora, comparação, catacrese, prosopopeia e sinestesia agora. Aí eu vou dar uma lida aqui no seu comentário. Ei, pega logo as questões que a gente já vai começar a nossa brincadeirinha. Não adianta só saber o conteúdo, não adianta só observar o conteúdo. Eu tenho que saber aplicar, eu tenho que saber resolver as questões. Vamos lá, temos algumas aqui. Essa frase que os brasileiros entendem, mas não faz exatamente sentido, são o que em geral? Como é aqui, eu não entendi da Gabi. Essas frases que os brasileiros entendem, mas não fazem exatamente sentido, são o que geralmente? Quando nós falarmos das variantes linguísticas, tá, Gabi? Aí você vai perceber com mais facilidade essas variações, tá? Essas manifestações, por exemplo, de grupos específicos, você pode associar, nós teremos os jargões, tá? E nós teremos as gírias, que são expressões que são peculiares a alguns grupos e quem não pertence a esse grupo pode ter uma dificuldade, pode ter um sentido diferenciado. Você vai perceber muito isso daqui quando nós trabalharmos as variantes linguísticas, tá? A expressão quando o sol ficar frio, tá? Nós temos aqui um paradoxo, quando o sol ficar frio, tá? Certamente isso daqui é uma probabilidade, mas algo aparentemente impossível. Seria o quê? A morte chama, personificação ou prosopopeia, atribuindo características humanas a um ser não humano, tá? Prosopopeia, então, é tudo aquilo que tem personificação humana. Só, então, prosopopeia, então, é tudo aquilo que tem personificação humana só então. O Micael já tem uma pergunta aqui com mais propriedade. Não, como eu expliquei, prosopopeia, tá? Ele é mais abrangente. Há características humanas ou não humanas. Por exemplo, aqui, se for um ser que de repente ele já faleceu, um morto, como a gente tem ali memórias póstumas de Brás Cubas, a gente pode atribuir característica deste ser que já se foi, tá? Isso daqui vai ser prosopopeia. Personificação, ela seria estrita aos sentimentos humanos, a seres não humanos, tá? Exemplo de sinestesia. Que beijo doce que você me deu. Está correto, uma mapaense raiz. É até um bregoso isso daí, né? Professor, no final da aula, pode escrever no quadro o uso dos 4 porquês. Estou precisando dessas anotações. A gente vai chegar nessa parte aí dos porquês, tá? No CDZ eles tinham o 7º sentido, Cavaleiro do Zodíaco. Não falei que esse cara era japonês? Muito bem, Sankiro. Vamos lá. Vem-te embora. Cavaleiro do Zodíaco. Assisto tudo. Vamos lá? Ei, te prepara aqui que já vamos resolver uma questãozinha. Olha aqui, ó. Primeira questão, vou colocar aqui, questão 1 aqui pra gente. Isso daqui é comum do Enem. Você vai observar um texto verbal e um texto não verbal, tá? Um texto misto aqui pra gente, que ele mistura aquilo que está escrito vai fazer o sentido global, tá? Com as imagens, com o contexto aqui. Aí olha o que nós temos aqui. Tenho que fazer a percepção de tudo. Tem leitura. Se tu observas aqui, eu tenho aparelhos aparentemente de ginástica. Eu tenho aqui, ó, uma bicicleta que está em destaque. Nós temos aqui, ó, um aparelho aqui, um halter, um aparelho de musculação. Temos 2 seres aqui, aparentemente 2 seres jovens, né? 2 garotos aqui que aparentemente estão interagindo. Um fala: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Olha a conversa que nós temos aqui, ó.
Para que o texto misto ele faça sentido, em regra, o que é que acontece aqui? Ó? Eu tenho que contextualizar, eu tenho que fazer a associação entre aquilo que está escrito, linguagem verbal, e aquilo que está sendo transmitido através das imagens, através dos símbolos, através dos desenhos. Aí eu vou fazer o sentido global do texto. Perfeito aqui pra gente? Aí olha o que coloca aqui pra gente. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para. Esse para está indicando o quê? A finalidade, o propósito, o objetivo. Qual a intenção dessa relação? Metáfora, nós já sabemos a seguinte situação. Eu estou fazendo a relação entre seres, eu estou fazendo uma comparação e ela tem cunho subjetivo. Ela é mais expressiva. Ela possui um cunho subjetivo. Perfeito? Aí você tem aqui as alternativas. Olha aqui, ó. Qual é a finalidade? Por que eu estou utilizando? A alternativa A, ele coloca a seguinte situação aqui pra gente. E vem lá. Condenar a prática de exercícios físicos. Toda vez que você pegar um item, tá? Você tem que fazer a validação dele dentro do texto. Se você não conseguir validar este item, certamente ele estará incorreto. Quando ele fala aqui condenar, olha aqui, ó, ele está falando aqui condenar a prática de exercícios físicos. Se tu observares no contexto, o pai, tá? O pai desse garoto, que ele está falando assim, meu pai, fica pedalando. O que ele está fazendo na realidade aqui? Ele pratica exercícios físicos. Quando eu falo aqui que está condenando práticas de exercício físico, eu estou fazendo aqui uma contradição dentro do meu contexto, porque não há condenação. Na realidade, o pai, ele está praticando exercícios físicos. Tanto prova que nós temos a bicicleta, nós temos um halter. Da ideia que ele está em um ambiente de repente, uma academia. Ou seja, a letra A não é a alternativa que nós queremos. Você vê e já pode eliminá-la. Quando você olha para a letra B, ele está falando aqui, ó, valorizar os aspectos da vida moderna. Aí tu vais olhar a seguinte situação. Quando eu coloco vida moderna, quando eu falo assim algo moderno, naturalmente você tem que associar o quê? O atual, o cotidiano, algo futurístico, é nesse sentido. Aí tu olhas o contexto aqui. Eu tenho algo que me remete ao futuro. O destaque está falando aqui de pai, está falando de bicicleta, está falando pedalando, exercícios físicos. A bicicleta, pergunto para você, a bicicleta é algo moderno ou é algo que já existe há muito tempo? Certamente você respondeu corretamente. É algo que já existe há um bom tempo, então nós não temos um aspecto futurístico, nós não temos aqui aspectos relacionados à vida moderna. A prática de exercício, pedalar, ela não é algo moderno, tá? Então você pode eliminar a letra B e vem aqui, ó, já estamos perto, temos a C, temos a E. Desestimular o uso de bicicleta. Nota a seguinte situação, meu pai fica pedalando. O pedalando, o gerúndio, significa o quê? Que ele continua a utilizar a bicicleta. Então, ele não está falando que ele está desestimulando o uso da bicicleta. Na verdade, ele nem faz esse juízo de valor. Aí você pode tirar a letra C. Caracterizar, você certamente já deve ter ficado entre a letra D e a letra E. Caracterizar o diálogo entre gerações. Olha aqui, ó. Eu tenho dois aspectos. Como ele está falando em diálogo, o que é que eu tenho que ter quando eu tenho diálogo? Diálogo é uma conversa entre pessoas. O diálogo, em regra, aconteceria o quê? No mínimo, entre dois seres. Aconteceria, no mínimo, entre dois seres. Se tu observas aqui, ó, gerações, eu teria que ter, por exemplo, os jovens que aqui estão e, de repente, uma outra geração. Quem é a geração do filho? A outra geração seria o pai. A outra geração seria o avô, e dentro desse contexto eu não percebo várias gerações. Eu tenho dois jovens que, teoricamente, estão em uma geração aqui comum. Aí você pode eliminar a letra D. Por eliminação, a gente já sabe que o gabarito é a letra E. Criticar a falta de perspectiva do pai. O que é a perspectiva? É a esperança, o desejo de avançar.
tá? Ter perspectiva é ter esperança. Quando ele fala aqui criticar, é justamente o que a gente verifica aqui, ó. Meu pai fica pedalando, é algo contínuo, tá? Um processo contínuo que nós percebemos através do gerúndio, pedalando, mas, ou seja, eu entro com uma adversidade, ele fica pedalando, ele fica praticando, tá? Mas nunca vai a lugar nenhum. Eu tenho uma quebra de expectativa. Se ele estivesse pedalando, exercitando, tá? Ele deveria estar evoluindo, indo em algum lugar. Então ele faz essa crítica. Deve ser uma metáfora da existência dele, não querer ir a lugar algum. Ou seja, ele está criticando. Primeira questãozinha pra gente, gabarito letra E. Ei, dá o like aí, sobe o like se você acertou, que é para ficar bem filé na nossa timeline. Beleza? Vamos mais uma? Você que está com a nossa apostila já vai mais uma. Vamos para a questão 2. Aí tá bem aqui, ó. Cena antiga. Já vai lendo, tá? Já vai observando e vamos questão. Cena antiga. Já te dou uma dica assim. Quando você observar um texto, é sempre interessante que você faça a leitura do comando da questão, que nós chamamos de leitura dinâmica. Aí tu vens aqui, ó. No conto de Marina Colasanti, bem e mal são ideias personificadas. Aqui já não vai causar nenhuma estranheza, porque nós já sabemos de repente o que é a personificação. Essa personificação é identificada pela narração de. Aí ele vai estar falando aqui, ó. Se você tiver entendido bem o conceito relacionado à personificação, à nossa prosopopeia, aí você certamente já teria um encaminhamento aqui. Por quê? O que foi que nós falamos aqui? Personificação, prosopopeia, tá? É atribuir características humanas a seres não humanos. Ou seja, quando você faz algo, você está agindo, tá? Você pratica ações. A regra é isso daqui, eu estou atribuindo características, estou atribuindo ações humanas a seres não humanos. Aí eu já teria uma indicação. Porque nas alternativas ele está falando a seguinte situação. Ações, crenças, desejos e sentimentos. Se você não pegou a dica, aí nós vamos fazer a leitura do texto, porque já daria falar, estou atribuindo características, praticando ações humanas dentro de um contexto. Aí tu vens aqui, ó, cena antiga. Amanhece o dia entre neblinas. Quando, aí olha a personificação aqui, ó. O bem e o mal, quando o bem e o mal se encontram para mais um duelo. Estão disputando. Há uma briga, uma disputa, uma lide, um litígio aqui pra gente. Quem faz essa disputa, em regra, seria o quê? Os seres humanos. Já tem aqui a personificação. Como se fossem dois seres, duas pessoas, batalhando, brigando, disputando. Escolhem suas armas, os estojos. Aproximam-se para um encontro ritual. Encaram-se. Os padrinhos que aguardam ao outro lado do campo. Escuro como as gralhas que saltitam entre restolhos. São instalados a partir. Que não haja testemunhas. Afastados estes, bem e mal guardam as armas. Se envolvem em suas capas e caminham até a taverna mais próxima. Ali, frente a canecos cheios, discutirão estratégias e trocarão conselhos durante dias ou séculos até o próximo duelo. Quando tu observas aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos a representação de um duelo, uma disputa, uma briga. Eles estão praticando ação. E Silvio, como assim ação? Nós temos uma classe de palavra que ela vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando você pratica uma ação, você vai representá-la em regra através de quem? Do verbo. Se eu quero verificar se eu tenho ações dentro do contexto, tu observas aqui, ó. Quando bem e mal se encontram. Aqui vem as nossas ações. Para mais um duelo. Escolhem, olha aqui, ó. Escolhem as armas dos estórios. Aproximam-se. Olha aqui, ó. As ações humanas. São ações humanas aqui, ó. Atribuindo características. Para o encontro ritual, encaram-se. Olha aqui, os seres humanos encaram-se. Os padrinhos que aguardam, olha aqui, ó, escuros como gralhas que saltitam entre rolos. Que não haja testemunha. Se tu observas aqui, o que é que nós temos? Essa personificação, ela está ocorrendo através de quê? De ações, das ações humanas. Aí, inclusive, vão para um bar discutir as estratégias.
Tá? O gabarito, portanto, questão 2, letra A de amor. Bem fofinho para você, meu filhotinho do Enem. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Olha aqui, ó. Qualquer dúvida vai chamando a gente lá na nossa timeline. Olha aqui, bem de boa. 3, do velho ao jovem. Aí, se você tiver um texto, já te dou esse bizuzinho e você tem que guardar para você. O que acontece? Tem um texto, já te dou o bizu. Dá uma lida logo no comando da questão. Isso daqui é leitura dinâmica. Você vai observar que, em alguns casos, não raros, você vai conseguir resolver a questão sem necessariamente necessitar da leitura do texto. Mas vem aqui com a gente. Olha aqui, ó. As rugas são letras. Foi empregada como recurso estilístico a figura de linguagem. Aqui, ó. Como eu tenho essa estrutura aqui, ó, as rugas são letras, é essa estrutura que eu preciso analisar. Verdadeiramente, você não precisaria recorrer ao texto, tá, para resolver esta questão. Aí o que é que você faz aqui, ó? Nós vimos neste bloco de questão, as seguintes figuras de linguagem. Falamos de metáfora, falamos de comparação, falamos de catacrese, falamos de prosopopeia. Você viu que temos um bloco aqui. Entre essas figuras, você observou que nós tínhamos o que? A metáfora. Metáfora e comparação são muito próximas. A diferença entre uma e outra é a presença ou ausência de conectivo. Portanto, quando nós tivermos a comparação entre seres, vamos comparar entre seres, aí você vai fazer a seguinte observação. Olha o bizuzinho de prova. Se eu estou comparando seres, se eu estou fazendo a relação entre seres e aparecer um conectivo, o que é que nós vamos ter? Comparação. Sem medo de errar. Se você vir, tá, uma relação entre seres e essa relação ela tem aquele aspecto subjetivo, mais expressivo e principalmente não aparece o conectivo, o que é que nós vamos ter aqui? A metáfora, exatamente aqui. As rugas são letras. Primeiramente você vai observar, eu tenho dois elementos, eu tenho aqui rugas, tá? E eu tenho aqui, por exemplo, letras. Será que eu estou fazendo comparação entre esses dois termos? Estou. As rugas e letras, eu estou fazendo uma relação entre esses dois seres. Essa relação, ela apresenta conectivo, nota a seguinte situação. Essa relação, tá? Essa relação, e vai olhando aqui, ó. Essa relação entre esses dois seres, se tu observa aqui, ela é o quê? Sem conectivo. Ela é sem conectivo. Se eu tenho a relação entre os dois seres, ela ocorre sem conectivo, nós teremos aqui a nossa metáfora. Nós teremos aqui a nossa metáfora. Beleza? Ela também você poderia associar, dentro desse bloco de questões que nós estamos colocando aqui, as figuras, se você observa, a gente vai eliminar porque não estudamos a antítese. O que é a antítese? Tá? Você vai observar a oposição de ideias. Tá? A hipérbole, nós vamos ter uma expressão, um sentido exagerado. Perfeito? Nós temos a metonímia, que eu vou ter aqui a substituição, uma relação da parte pelo todo, mas não entra nesse nosso contexto. E a catacrese, que ela é uma metáfora cristalizada, ou seja, a regra é que a maior parte das pessoas elas vão entender da mesma forma. Gabarito, letra C de coração. Já caminhando, foi rapidinho hoje, caminhando para o nosso final. Muito conteúdo aqui pra gente. Ainda deu tempo de resolver algumas questõezinhas. Ei, vai para 4. Questão 4 aqui pra gente. Questão 4, tá? Olha aí, ó. Metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por conter uma comparação implícita. Isso daqui tá tranquilo pra gente, porque a gente já sabe, metáfora é uma comparação implícita, tem um aspecto subjetivo. O Cartoon de Cinesando constrói uma metáfora que pode ser observada na comparação entre... Tá tranquilo aqui pra gente. Eu tenho uma metáfora e eu estou falando de uma relação. Quando nós tivermos um texto misto, ou seja, que nós tivermos ali algo escrito, ou seja, linguagem verbal, com imagens, ou seja, linguagem não verbal, linguagens, figuras, símbolos, linguagem não verbal. Nós temos o texto misto, ele vai fazer sentido através do quê? Da conexão entre a linguagem verbal e não verbal. Aí o que nós temos aqui? Qual é a metáfora que nós temos aqui, ó?
Floresta das ilusões perdidas. Pronto. Estou falando aqui o uso da linguagem verbal. Estou lendo aquilo que está escrito. Meus artistas favoritos fazem propaganda de banco. Nota que esses dois indivíduos que estão conversando, aparentemente estão olhando para uma floresta. Essa floresta, se tu observas, essa floresta aqui é uma floresta, eu não consigo enxergar o que tem lá dentro. Eu não sei se tem animais, eu não sei se eu vou conseguir sair, porque aparentemente é uma floresta fechada, nas florestas das ilusões perdidas. Quando você perde ilusões, eu tenho aqui o caso de desilusão. Aí ele vai colocando aqui, ó, o sentimento de desilusão e a floresta. Se estou falando em metáfora, eu estou tendo que fazer o quê? A comparação entre dois elementos aqui. Ó. Tenho que fazer a comparação entre dois elementos. Desilusão. Aí tu vai pensar a seguinte situação. Mas o que é desilusão? Quando eu me iludo, tá? Quando eu perco as esperanças, eu estou o quê? Desiludido. Tá? Eu perdi alguma coisa. Eu me iludi, eu perdi alguma coisa. Eu perdi as esperanças. Concorda comigo? Perdi a esperança, eu estou desiludido. Eu perdi alguma coisa. Quando eu olho para a floresta, aí tu pensa comigo aqui, ó. Essa floresta é uma floresta que dá aquele ar de floresta fechada. Não tem nenhum caminho aqui pra gente. Floresta fechada. Certamente você deve concordar comigo na seguinte situação. Se você entrar nessa floresta, provavelmente você vai se perder. Se tu notas nessa relação entre esses dois elementos, desilusão e floresta, eu tenho a seguinte situação. Eu vou perder algo. É a comparação que eu estou fazendo aqui. Ó. Nota que essa comparação é sem conectivo. Eu entro numa floresta fechada, sem caminhos, eu poderei me perder. Se eu estou desiludido, eu também perderei as esperanças. Aqui nós temos a nossa metáfora, um aspecto comparativo entre as duas estruturas. Gabarito aqui de cara, letra A, de amor. Aí ele coloca bem aqui, ó, vai eliminando as outras. Propagandas dos bancos e artistas. Se eu estou falando de uma metáfora, tá? Se eu estou falando de comparação implícita, sugerida no cartoon, aí ele coloca bem aqui, ó. Propaganda de banco. Meus amigos, meus artistas favoritos fazem propaganda para bancos. Se observe aqui nessa situação, o que é que acontece? Figuras de linguagem, a regra que estejam em sentido figurado. Quando tu observas nessa fala, eu tenho sentido que literal. Meus artistas favoritos, daqueles que ele é fã, fazem propagandas para bancos, instituições financeiras, que se tu observas eu tenho sentido literal. Não teria, portanto, aqui, ó, o quê? Figura de linguagem. A ironia do cartunista e a fala da personagem. A ironia, se tu observares, ela é uma outra figura de linguagem, que eu tenho sentido ali de humor, tá? A letra D de desafio, o artista desiludido e o personagem cabisbaixo. Nada aqui que eu tenho uma relação de sentido, mas esse sentido ele vai se construir através de quê? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Portanto, não daria para marcar a letra D. A questão da desilusão e a fala da personagem. Tá? A desilusão, ela vai fazer a metáfora, como nós falamos, através da floresta. Gabarito, letra A de amor. Caminhando aqui para o nosso finalzinho de boinha, 4 questões de boa filé aqui para gente. Tá? E a finalíssima de hoje, já para liberá-los desse nosso encontro, 5 minutinhos já liberando aqui você. Aí ele coloca aqui, ó, a questãozinha 5 aqui para gente, ó, 5 de boinha para gente. A metáfora é uma figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva ou implícita. Isso daqui tá tranquilo para gente. Pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa conhecida figura. O texto em que se identifica a metáfora é... A metáfora, ele já deu o conceito aqui pra gente. A metáfora é uma comparação. Se você fizeres a remissão ao texto, vai fazendo a leitura bem de boa, bem tranquila aqui pra gente. Aí eu já vou destacar aqui em razão do tempo. Aí, olha aqui, dentre as alternativas, uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata,
Uma meta existe para ser um alvo. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo de sua lata. Tá? Quando você olha nesse último item, que determina o conteúdo de sua lata, quando você olha aqui nesse último item, o que é que acontece? Faz a identificação nele aqui do texto. Fazendo a leitura, uma lata existe para conter algo. Na primeira acepção, eu tenho o quê? Eu estou falando de lata do recipiente. Nós temos sentido literal. Mas quando o poeta diz lata, nota aqui que ele ainda pega a primeira percepção. Aqui eu tenho somente o sentido conotativo, mas não necessariamente a comparação entre seres. Aí você tira a letra B. Metáfora é uma comparação, não te esquece disso daí. Uma meta existe para ser um alvo. Você vai observar que ele está misturando sentido conotativo e sentido denotativo. E a regra das figuras de linguagem é que elas estejam imergidas dentro do sentido conotativo. Aí você tira aqui a letra C. Por isso, não se meta a exigir do poeta. Se tu observar aqui, ó, sempre vai observando lá o sentido do texto, conotativo ou denotativo, porque a regra das figuras de linguagem é que elas estejam dentro do sentido conotativo. Aí tu vem bem aqui, ó. Aqui eu tenho que ter sentido conotativo e tenho que ter uma comparação implícita. Vai me permitir uma compreensão mais abrangente, uma compreensão subjetiva. Tá? Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. O que é que acontece? E Silvio, por que eu tenho uma comparação? Porque ele está comparando a lata, o recipiente, aquilo que foi abordado lá em cima com o sentido denotativo, ao que? A liberdade poética, o lírico, determine o conteúdo em sua lata, ou seja, em sua cabeça, em sua imaginação, no seu eu lírico. Aqui eu tenho a comparação, aqui nós temos, portanto, a nossa metáfora. 5, gabarito, letra E de égua da questão pai d'égua. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Olha aqui, ó, a gente chega ao final do nosso primeiro encontro. Resolvemos até a questão 5. Aí lembrando que nós temos 5 questõezinhas aqui de boa. Aí o que é que nós vamos fazer? Você vai resolver, vai exercitar. Quem está conosco já pega o gabarito, tá? Já pega o gabarito que na próxima aula a gente vai colocar aí para você. Fomos resolvendo questão 1, letra E, questão 2, A, 3, C, 4A, 5D. Nós resolvemos até aqui. As demais alternativas é o seu dever de casa. Você vai resolvê-las, tá? Temos direcionamento. Qualquer dúvida, manda lá no chat, deixa registrado que certamente a gente vai dar um retorno para você. Se empenhe, reforce, porque aqui começa o dia que você está mudando a sua vida. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo encontro. Não esqueça de deixar aquele like e seguir a gente lá na rede social. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.